no coração do centro histórico do Rio de Janeiro, entre ruas de pedra e casarões coloniais que resistem ao tempo, ergue-se o antigo Arco do Teles. Sob suas arcadas sombreadas, onde hoje ecoam risos, música e o tilintar de copos, já circularam histórias sussurradas à meia luz de lampiões. Entre elas, nenhuma foi tão inquietante quanto a da chamada Bruxa do Arco do Teles, uma mulher conhecida como Bárbara dos Prazeres, cuja lenda atravessou o século XIX, como um vento frio vindo da Baía de Guanabara. Dizia-se que Bárbara fora, na juventude, uma das mulheres mais belas da cidade. Seus olhos escuros e profundos pareciam guardar segredos, e sua pele clara contrastava com os cabelos negros que lhe caíam pelas costas, como uma cascata noturna. Frequentadora de salões elegantes e cortejada por homens influentes, sua presença era comentada nos arredores do paço e nos corredores das igrejas. Alguns afirmavam que sua beleza era tamanha que até mesmo o silêncio se fazia quando ela passava. Mas o tempo, implacável como sempre, começou a deixar marcas. O Rio de Janeiro do início do século XIX era assolado por doenças, febres misteriosas e condições sanitárias precárias. Bárbara, segundo os relatos, adoeceu. A varíola e outras enfermidades comuns da época teriam atingido seu rosto, deixando cicatrizes que apagaram a perfeição de outrora. A mulher admirada passou a ser evitada. Os convites rarearam. Os olhares tornaram-se piedosos ou cruéis. Foi nesse ponto que a lenda ganhou contornos sombrios. Isolada em uma casa próxima ao Arco do Teles, Bárbara teria mergulhado em livros proibidos e práticas ocultistas. Naquele tempo, o medo do desconhecido era combustível para rumores. Qualquer comportamento excêntrico poderia ser interpretado como pacto demoníaco. E assim, as histórias começaram. Contava-se que, inconformada com o envelhecimento e a perda da beleza, ela teria recorrido a rituais macabros em busca da juventude eterna. O elemento mais chocante da narrativa era a suposta ligação com a antiga Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Segundo os boatos, crianças órfãs ou abandonadas desapareciam misteriosamente, e alguns juravam ter visto Bárbara rondando os arredores da instituição em horários impróprios. A acusação, que atravessou gerações, dizia que ela sequestrava crianças para realizar banhos de sangue, acreditando que tal prática restauraria sua juventude. Não há qualquer registro histórico que comprove tais atos, mas a força da imaginação popular transformou suspeitas em certezas e cochichos em verdades absolutas. O medo se espalhou pelas ruas estreitas do centro, e mães passaram a segurar com mais forças as mãos dos filhos ao cruzarem o Arco do Teles ao entardecer. É importante compreender o contexto. O Rio de Janeiro daquela época vivia profundas transformações. Com a chegada da corte portuguesa em 1808, a cidade passou por mudanças políticas, econômicas e sociais. Crescia rapidamente, misturando luxo e miséria em proporções dramáticas. Em meio a essa realidade, lendas urbanas funcionavam como explicação para tragédias cotidianas. O desaparecimento de uma criança, algo infelizmente possível num cenário de abandono e pobreza, precisava de um culpado. E ninguém era mais conveniente do que a mulher misteriosa e reclusa, outrora bela, agora marcada pela doença. A figura da bruxa também dialogava com arquétipos antigos: a mulher que foge ao padrão social, independente, solitária, conhecedora de ervas ou rituais, frequentemente era alvo de desconfiança. Bárbara dos Prazeres, em que Izovicei, perfeitamente nesse molde. Sua queda social, somada à reclusão, alimentava a narrativa de que algo maligno se escondia por trás das janelas sempre fechadas de sua casa. Alguns relatos populares afirmam que, certa noite, gritos foram ouvidos vindos de sua residência. Vizinhos teriam visto fumaça densa saindo pelas frestas, acompanhada
de um odor estranho. Outros diziam ter presenciado figuras encapuzadas entrando e saindo do local. Cada testemunho acrescentava um novo detalhe à lenda, como se a cidade inteira participasse da construção de um mito coletivo. Com o passar dos anos, a história ganhou variações. Em algumas versões, Bárbara teria sido descoberta e presa. Em outras, linchada pela população enfurecida. Há ainda quem diga que ela simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas a casa vazia e um silêncio perturbador. O destino incerto contribuiu para perpetuar o mistério. Afinal, lendas sobrevivem melhor quando não tem um ponto final definido. O Arco do Teles tornou-se, então, cenário permanente dessa narrativa. À noite, frequentadores juravam sentir uma presença estranha sob as arcadas. Alguns afirmavam ouvir passos ecoando quando não havia ninguém por perto. Outros relatavam a sensação de serem observados por olhos invisíveis. A imaginação, estimulada por séculos de repetição da história, fazia o resto do ponto de vista histórico. É provável que Bárbara dos Prazeres tenha sido uma mulher real, mas que sua vida tenha sido distorcida pela lente do medo e do preconceito. A associação entre envelhecimento feminino e decadência moral era comum em narrativas populares. Transformar uma mulher que perdeu a juventude em vilã sobrenatural servia como advertência simbólica. A beleza era vista como poder e sua perda como tragédia. A lenda também revela muito sobre a mentalidade da época. A crença em banhos de sangue para restaurar a juventude remete a mitos europeus, como o da condessa húngara Erzsébet Báthory. É possível que histórias trazidas por colonizadores e viajantes tenham se misturado à realidade local, criando uma versão carioca do arquétipo da mulher que desafia o tempo por meios cruéis. Hoje, ao caminhar pelo Arco do Teles, é difícil imaginar o medo que um dia tomou conta daquelas ruas. Restaurantes e bares ocupam os casarões antigos, e turistas fotografam a arquitetura colonial sem suspeitar que ali ecoa uma das mais sombrias lendas do Rio Antigo. No entanto, basta que alguém mencione o nome de Bárbara dos Prazeres para que o passado pareça sussurrar novamente. A bruxa do Arco do Teles permanece como símbolo da força das narrativas populares. Sua história mistura realidade e fantasia, preconceito e superstição, medo e fascínio. Talvez nunca saibamos quem foi, de fato, a mulher por trás do mito, mas sua figura continua viva na memória cultural da cidade. Lembrando que toda a sociedade cria seus monstros, especialmente quando precisa explicar o inexplicável. Assim, sob as pedras gastas do Arco do Teles, entre ecos de risos modernos e sombras antigas, permanece a lenda de uma mulher que teria desafiado o tempo e pago o preço da imaginação coletiva. E, enquanto houver quem conte sua história, a bruxa do arco jamais deixará completamente aquelas arcadas. Curta e comente.